A revolução espiritual no Irã, 1 milhão de muçulmanos se convertendo a Cristo e a transformação do Oriente Médio. Você sabia que uma revolução espiritual está em andamento no Irã, desafiando um dos regimes mais rígidos do mundo? Para entender essa transformação, é essencial mergulhar no contexto histórico e religioso que moldou o Irã e o Islã. O Irã, com uma rica história e cultura, tem sido governado por uma teocracia islâmica desde 1979. A história do Islã começa no século VII, com o profeta Maomé, cuja vida e ensinamentos tiveram um impacto profundo no Oriente Médio e em todo o mundo. Maomé nasceu em Meca, na atual Arábia Saudita, por volta de 570 d.C. Ele era membro da tribo dos Coraíxitas, uma tribo poderosa da região. Conhecido por sua honestidade desde jovem, Maomé recebeu o apelido de Al-Ami, o Confiável. Aos 25 anos, casou-se com a rica viúva Khadija, e, aos 40 anos, começou a ter visões e revelações que acreditava serem enviadas por Deus. Essas revelações formariam o núcleo do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel apareceu a Maomé em uma caverna nas montanhas ao redor de Meca e lhe revelou as palavras de Deus. Essas mensagens foram posteriormente compiladas no Alcorão. Maomé começou a pregar essas novas revelações, que enfatizavam a unidade de Deus e a necessidade de justiça social e moralidade. Maomé enfrentou grande oposição em Meca, onde suas ideias desafiavam o status quo religioso e social. Em 622 d.C., ele e seus seguidores migraram para Medina, um evento conhecido como Hégira, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé estabeleceu uma comunidade muçulmana, e, eventualmente, retornou a Meca com um exército. Em 630 d.C., ele conquistou Meca e consolidou o Islã na Península Arábica. Maomé morreu em 632 d.C., e seus ensinamentos se espalharam rapidamente. O Islã, fundado por Maomé, é uma religião monoteísta que considera o Alcorão como a palavra final de Deus. Os seguidores do Islã acreditam que o Alcorão, revelado a Maomé, completa e corrige as escrituras anteriores, como a Torá e os Evangelhos. A religião se baseia em 5 pilares: a declaração de fé, Shahada, a oração, Salat, a caridade, Zakat, o jejum durante o mês do Ramadã, Savum, e a peregrinação a Meca, Hajj. No Irã, o regime teocrático atual surgiu após a Revolução Islâmica de 1979, quando o Ayatollah Khomeini derrubou o Shah e estabeleceu uma república islâmica baseada na interpretação rigorosa da Sharia, a lei islâmica. Este regime promove uma versão conservadora do Islã, que tem afetado profundamente a vida cotidiana e as liberdades individuais no país. Recentemente, muitos iranianos começaram a questionar o sistema e as promessas não cumpridas do regime. O país enfrenta sérios problemas sociais, como uma das maiores taxas de dependência de drogas do mundo, corrupção endêmica e pobreza que afeta mais da metade da população. Diante dessa realidade, a pergunta que muitos iranianos estão fazendo é: se o Islã e este regime não resolveram nossos problemas, quais são nossas outras opções? A resposta para muitos tem sido o cristianismo. De acordo com Todd Nettleton, da organização Voice of the Martyrs, Voz dos Mártires, cerca de 1 milhão de muçulmanos estão se convertendo ao cristianismo, representando cerca de 80% dos novos cristãos na região. Este movimento está gerando grande tensão com o governo. Aproximadamente 50.000 das 75.000 mesquitas foram fechadas devido ao aumento das conversões. O regime intensificou a repressão, invadindo estudos bíblicos e igrejas domésticas, prendendo e interrogando líderes cristãos. Apesar da repressão, muitos iranianos, incluindo familiares e amigos dos convertidos, têm demonstrado uma atitude mais tolerante. Eles veem as novas crenças como uma alternativa positiva, considerando os problemas do Islã em melhorar as condições de vida. Esse fenômeno não se limita ao Irã. Em países vizinhos como o Afeganistão e o Iêmen, o cristianismo também está se expandindo. Don Shank, do Ministério TID, observa que muitos muçulmanos estão tendo sonhos e visões que os levam a uma nova compreensão de Deus. No Afeganistão, apesar da ameaça do Talibã, o ministério está recebendo respostas positivas de cristãos secretos. No Iêmen, o crescimento do cristianismo é quase o dobro da média global, de acordo com o projeto Joshua. Até mesmo na Arábia Saudita, tradicionalmente rígida em relação ao cristianismo, há sinais de maior tolerância. Essa mudança reflete um panorama em transformação no Oriente Médio, onde o cristianismo está começando a ser aceito de maneira mais ampla. Este movimento espiritual no Irã e no Oriente Médio tem o potencial de transformar não apenas o Irã, mas toda a região.
É uma mudança que desafia normas estabelecidas e oferece uma nova esperança em meio ao desespero. Jerry Lane, da CBN News, destaca que este é um momento crucial, com o potencial de redefinir o futuro religioso e político da região. Na perspectiva bíblica, vemos que Deus continua trabalhando poderosamente em todas as nações. O Salmo 22:27 afirma: todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Esta profecia reflete a promessa de que Deus não está confinado a uma região, mas age em todos os lugares, trazendo transformação e esperança. Além disso, no Novo Testamento, em Atos 1:08, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo sublinha a missão global da Igreja e o impacto do Evangelho além das fronteiras. O avivamento no Irã e em outras partes do Oriente Médio é uma evidência clara de como Deus está cumprindo suas promessas, trazendo luz e esperança em meio às trevas. É um lembrete poderoso de que, mesmo em contextos desafiadores, o Evangelho de Cristo está se espalhando e transformando vidas, oferecendo um novo começo para muitos que estão buscando verdade e redenção.